Jeremias 45. Esta foi a mensagem que Jeremias deu a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque terminou de escrever o rolo com as profecias de Jeremias, ditadas pelo profeta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque: você anda reclamando, pobre de mim, será que já não tenho sofrido o bastante? Porque o Senhor ainda me dá mais essa tristeza? Já não aguento mais, é um fardo pesado demais para mim. Mas o Senhor manda-me dizer o seguinte a você, Baruque: assim diz o Senhor: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei em toda essa terra. E você pensa em obter grandezas? Pare de pensar nisso. Vou trazer desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas deixarei você escapar com vida, esteja onde estiver. Jeremias capítulo 46. Estas são as mensagens que o Senhor deu ao profeta Jeremias a respeito das nações. Acerca do Egito, esta é a mensagem que foi anunciada contra o exército do rei do Egito por ocasião da batalha de Carquemes, junto ao rio Eufrates, quando o faraó Neco e seu exército foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem-se para a batalha, protejam-se com os escudos grandes e pequenos, avancem para a batalha, selem os cavalos, montem soldados na cavalaria, coloquem seus capacetes, afiem as lanças e vistam as suas armaduras. Mas o que está acontecendo? O exército do Egito foge apavorado. Os soldados mais valentes fogem correndo sem ao menos olhar para trás. Estão cercados de terror por todos os lados, diz o Senhor. Os mais ligeiros não conseguem fugir, os mais fortes não escapam. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Que exército é esse marchando pela terra como o rio Nilo em época de cheia? É o exército do Egito que se espalha como o rio Nilo na enchente da primavera. O faraó pensa consigo mesmo, muito convencido: inundarei a terra como uma enchente, destruirei as cidades e todos os seus habitantes. Vamos então, avancem soldados da cavalaria, ataquem carros de guerra, marchem soldados valentes, venham para a luta soldados da Etiópia e da Líbia, peritos em atacar com arco e flecha, que se defendem tão bem como os escudos. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor Todo-Poderoso. Será o dia da vingança, o dia em que ele vai se vingar dos seus inimigos. A sua espada vai devorar vidas e mais vidas, até perder o corte, até ficar embriagada de sangue. Porque o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, oferecerá em sacrifício suas vítimas na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba aos montes de Gileade à procura de remédio para suas feridas, ó Virgem, filha do Egito. Nem lá você encontrará remédio capaz de curar seus ferimentos. Todos os povos já ouviram falar da sua derrota, da sua humilhação. Por todo o mundo se ouvem os seus gritos de medo e dor. Os seus soldados mais valentes fugiram apavorados, tropeçaram uns nos outros e caíram juntos. Mais tarde, o Senhor deu a Jeremias a seguinte mensagem a respeito da invasão do Egito por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Anuncie esta mensagem no Egito. Gritem a plenos pulmões esta mensagem nas ruas de Migdol, Táfnis e Mênfis. Preparem-se para a luta. Todos os povos ao seu redor já foram conquistados. Chegou a sua vez. Porque seu deus touro, Apis, foi derrubado do seu altar? Ele não teve força para resistir ao Senhor, que derrubou o seu Deus na presença dos inimigos do Egito. O Senhor fará multidões tropeçarem e caírem. Quando isso acontecer, alguns dirão: levantem-se, vamos voltar para a nossa terra, assim escaparemos dessa terrível matança. Lá mudarão o nome do faraó Ofra, o rei do Egito. Ele será chamado de o homem de muita conversa e pouco poder, que perdeu a oportunidade de viver em paz. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor Todo-Poderoso, ele virá como um monte Tabor entre os outros montes, como o monte Carmelo junto ao mar. Junte suas coisas e faça sua bagagem para o exílio, povo do Egito. A cidade de Mênfis será completamente destruída, será desolada e ficará sem os seus moradores. O Egito tem a força e a beleza
de uma novilha. Apesar disso, uma mutuca vinda do norte espantará a novilha. Os mercenários que o Egito contrata a peso de ouro serão destruídos pelo inimigo como bezerros cevados no matadouro. Fugirão da batalha apavorados, porque vão perceber que chegou o dia de serem castigados. O Egito está fugindo, mas foge assobiando como uma cobra, à medida que o inimigo avança com grande força. O exército inimigo ataca com machados, como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubarão a sua floresta com os seus machados, diz o Senhor, por mais densa que seja. Eles são mais numerosos do que os gafanhotos. A filha do Egito sofre a mesma vergonha, será conquistada pelo povo do norte. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, e todos os outros deuses do Egito. Castigarei o faraó, os seus reis e todos os que confiam no faraó. Eu entregarei as autoridades egípcias nas mãos do seu inimigo mortal, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais que desejam tirar-lhes a vida. Cairão nas mãos do exército da Babilônia, mas depois de tudo isso, o Egito voltará a ser um país habitado, como nas épocas passadas, diz o Senhor. Mas quanto a você, meu servo Jacó, não tema, e vocês, povo de Israel, não tenham medo. Eu mesmo os trarei de volta da terra do seu exílio. O meu povo voltará para a sua terra, onde viverá tranquilo e em segurança. Ninguém fará que fiquem com medo. Não tenha medo, Jacó, meu servo, porque eu estou ao seu lado, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas você não será destruído completamente. Darei a você apenas o castigo que você merece, não serei severo demais. Jeremias capítulo 47. Esta é a mensagem que o Senhor deu a Jeremias sobre os filisteus antes de o faraó atacar e conquistar a cidade de Gaza. Assim diz o Senhor: uma enchente está vindo do norte para inundar a terra dos filisteus. Destruirá as cidades e os campos, inundará essa terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles vão gritar de medo, todos os filisteus vão gritar de dor quando ouvirem o barulho dos cavalos e carros de guerra. Os pais fogem, dominados pelo medo, e abandonam seus filhos à própria sorte, porque os seus braços estarão fracos e caídos. Porque chegou a hora da destruição para todos os filisteus e seus aliados em Tiro e Sidom. O Senhor mesmo destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftó, no meio do grande mar. As cidades de Gaza e Ascalon estão caladas, as ruínas serão espalhadas até não ficar pedra sobre pedra, e vocês, remanescentes da planície, vão chorar e se lamentar profundamente. Espada do Senhor, quando você vai descansar? Volte para a sua bainha, descanse e fique quieta. Mas como poderia ela ficar quieta? Foi o Senhor quem lhe deu a ordem. Ele ordena a destruição de Ascalon e das outras cidades do litoral. Jeremias capítulo 48. Acerca de Moabe, esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. A cidade de Nebo está condenada, será completamente destruída. A cidade de Kiriataim e suas fortalezas foram conquistadas. O orgulho de Moabe foi envergonhado. Ninguém mais se orgulha de Moabe. Em Hesbom foram feitos planos para sua ruína. Venham, vamos riscar o povo de Moabe do mapa. A cidade de Madmen acabará como um monte de ruínas silenciosas. O ruído da batalha chega a Horonaim. Devastação, grande destruição. Toda a terra de Moabe está sendo destruída. Os gritos do povo são ouvidos por todo o país até Zoar. Os que escaparam sobem a ladeira para Luite, chorando sem parar. Enquanto isso, embaixo, em Horonaim, ouvem-se gritos desesperados por causa da destruição. Fujam para salvar suas vidas, mesmo que você se torne como um arbusto no deserto. Fuja. Vocês confiavam em sua riqueza e habilidade, por isso seu país será conquistado. O seu Deus, Camós, será levado para longe, junto com os seus sacerdotes e príncipes que se tornaram escravos. Todas as cidades serão destruídas, quer fiquem nos vales, quer nos planaltos, ninguém escapará da destruição.
Esta é a ordem do Senhor: preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo estará em ruínas. Suas cidades ficarão desertas, sem nenhum morador. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. Maldito aquele que impede sua espada de derramar sangue. Desde o começo de sua história, Moabe viveu tranquilamente, sem sofrer invasões de outros povos. Era como o vinho que ficou algum tempo misturado com as uvas amassadas para ganhar sabor. Não foi passado de uma vasilha para outra, e assim conservou sem alteração o seu gosto e o seu cheiro. Nunca foi para o exílio. Mas em breve, diz o Senhor, mandarei inimigos contra Moabe. Eles passarão o vinho de uma vasilha para outra, esvaziarão as suas jarras e por fim as quebrarão. Então finalmente Moabe terá vergonha de seu Deus Camós, como os israelitas se envergonharam de seu Deus Bezerro, que ficava em Betel. E antes vocês diziam: somos soldados valentes, fortes e preparados para a batalha. Lembram disso? Mas Moabe será destruído e suas cidades invadidas. Os melhores jovens do país serão enviados a uma batalha perdida, a uma triste e inútil matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor Todo-Poderoso. Os destruidores de Moabe estão se aproximando. O terrível castigo se aproxima rapidamente. Povos vizinhos de Moabe, chorem de tristeza por ele. Vocês me conhecem, Moabe. Vejam como o cajado forte, o cetro glorioso foi quebrado em pedaços. Povo de Dibom, desça do seu orgulho e riqueza. Venha se sentar no pó, no meio de uma terra seca. Os destruidores de Moabe também arrasarão Dibom e as suas fortalezas. Os moradores de Aroé ficam ansiosos à beira do caminho e perguntam aos fugitivos que passam: o que aconteceu? E a resposta é a seguinte: a desgraça caiu sobre Moabe, nosso país foi destruído. Gritem e chorem de tristeza, anunciem nas margens do rio Arnon que Moabe foi destruído. Todas as cidades da campina foram destruídas, porque o julgamento de Deus também chegou ao planalto. A Olom, Jaza e Mefaate, a Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, a Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, a Queriote e Bozra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. Acabou a força de Moabe, o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Deixem-na embriagada de sofrimento, porque se revoltou contra o Senhor. Moabe se arrastará no próprio vômito e será objeto de zombaria. Vocês, moabitas, zombaram de Israel como se os israelitas fossem ladrões apanhados em flagrante. Agora chegou a sua vez de sofrer zombaria. Moabitas, fujam de suas cidades. Vão morar nas cavernas das rochas, como as pombas que fazem seus ninhos nos buracos dos rochedos. Todos nós já ouvimos falar do orgulho de Moabe. Sabemos dos ares de superioridade que os moabitas sempre tiveram. Conhecemos o seu atrevimento. Conhecemos a arrogância do seu coração, diz o Senhor. Eu conheço a insolência de Moabe, mas isso não os ajudará em nada. Os moabitas se gabam de suas forças, mas isso não evitará o castigo. Por isso eu vou chorar por causa de Moabe, vou lamentar por causa dos moradores de Quiheres. Eu vou chorar mais pelas videiras Sibma do que por Jazer. As suas belas plantações de uvas chegavam até o mar e estendiam-se até o lago de Jazer. Mas de repente o inimigo destruiu os frutos de verão, toda a sua colheita. Toda a alegria e felicidade sumiram dos campos férteis de Moabe. Nos tanques de espremer uvas já não há mais vinho. Os fabricantes de vinho não pisarão as uvas, cantando de alegria. A alegria se transformou em gritos de dor. Esses gritos se ouvem em toda a terra de Moabe, desde Resbom até Eliale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Selícia. Até as águas do rio Ninrim secaram, e a região está abandonada. Não deixarei em Moabe uma pessoa sequer que adore falsos deuses, ou queime incenso a ídolos, diz o Senhor. O meu coração geme de tristeza por causa de Moabe, como uma flauta, e chora por causa de Haresete. Toda a riqueza dos moabitas se foi. Os homens rapam a cabeça e a barba de tristeza.
fazem cortes nas mãos e se vestem com um pano grosso de saco para mostrar seu sofrimento. Em todos os terraços, em todas as ruas e praças de Moabe há choro e gritos de desespero, porque eu destruí a nação. Quebrei Moabe como um jarro de barro que não agrada ao oleiro que o fez, diz o Senhor. E que terrível destruição! Ouçam o choro do povo, sintam a vergonha do povo de Moabe. Seu país virou motivo de riso e zombaria para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, o inimigo se aproxima de Moabe, rápido como uma águia, estende as suas asas sobre Moabe. As cidades serão conquistadas, as fortalezas ocupadas pelos soldados inimigos. Naquele dia, os soldados mais valentes de Moabe ficarão cheios de medo, como uma mulher que está para dar à luz. Moabe deixará de ser uma nação porque foi orgulhosa e se revoltou contra o Senhor. O seu destino, ó povo de Moabe, é medo, armadilhas e destruição, diz o Senhor. Quem escapar do medo cairá na armadilha, se escapar da armadilha será vítima de traição. Eu mesmo trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, diz o Senhor. Os moabitas fugirão mas não terão forças para ir além de Esbom. É de Esbom, do centro de Sion, que surgirá o fogo que vai destruir a fronte de Moabe e o crânio dos turbulentos. Ai de você, ó Moabe, o povo dos deus Camós será destruído. Seus filhos serão levados para o exílio e suas filhas escravas. Mas no futuro vou restaurar a nação de Moabe, diz o Senhor. Aqui termina o julgamento do Senhor contra Moabe.